Olá, eu sou a Prof. Vanessa e na aula de hoje vamos falar sobre os fósseis. Aproveita, te inscreve, deixa o teu like que a aula já vai começar. Os fósseis são restos ou vestígios de seres petrificados que se conservam sem perder suas características. A fossilização ocorre quando um animal morre num lugar onde não há micro-organismos responsáveis pela decomposição. Os tipos de fósseis que são encontrados são as partes mais resistentes à decomposição, ou seja, aquelas partes que os micro-organismos não conseguem destruir. E essas partes que sobram são geralmente os ossos, os dentes e as conchas. Pelo estudo desses fósseis que são encontrados, a gente pode descobrir as mudanças físicas do ser, a capacidade mental que ele tinha, as habilidades de produção e as características do modo de vida dele. Para descobrir a idade dos fósseis encontrados, os pesquisadores usam vários métodos, dentre eles o carbono 14, a termoluminescência, o raio-x, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, a espectrometria de massa e a análise de DNA. O carbono 14. Ele é um dos principais métodos usados nos fósseis, porque a sua eficiência atinge quase 100%. O carbono 14 é um elemento radioativo que se forma na atmosfera por influência dos raios cósmicos. Em vez dele ser eliminado pelos seres vivos, como o carbono comum, o carbono 14 é absorvido e entra nos ossos e nos tecidos. Quando um ser morre, o carbono vai diminuindo com o tempo. Assim, mede-se a idade do fóssil com a quantidade do carbono que contém. Essa exposição de fósseis foi uma atividade que ocorreu na escola e os alunos puderam conhecer, observar e até tocar em fósseis e outras atrações da exposição. Ela foi feita pelo Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul e quem trouxe junto para a escola foi a professora de ciências, minha colega e parceira de muitos projetos, professora Marilise. A termoluminescência é o processo de emissão de luz exposto à radiação com estímulo térmico. O fóssil é aquecido no laboratório até que a termoluminescência seja liberada. Se for aplicado a uma cerâmica, por exemplo, a intensidade da termoluminescência vai indicar quando essa cerâmica foi usada pela última vez. Assim, pode-se datar objetos de até 1 milhão de anos, mas a precisão deste método é apenas de 10%. Muitos mistérios têm sido revelados e explicados graças às tecnologias modernas que permitem o estudo sem a danificação dos achados. Alguns vestígios antigos são muito sensíveis para serem submetidos aos métodos de datação e precisam ser analisados com técnicas não intrusivas, como, por exemplo, as múmias, que precisam de cuidados especiais para serem analisadas. Por isso, utilizam o raio-x, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética,
que são formas que não destroem e permitem penetrar nos corpos destes fósseis. E assim podemos descobrir se essas criaturas tiveram problemas de saúde ou problemas dentários, algumas doenças, fraturas e traumas na sua vida. Aqui eu trouxe para vocês as múmias de Xauxila, que fica no deserto de Nazca, no Peru. Essas necrópolis, elas contêm algumas tumbas abertas que podem ser observadas de cima. Muitas ainda estão enterradas para a preservação, porque algumas foram saqueadas por ladrões. As tumbas completas têm a múmia e alguns pertences que ajudam a identificar os hábitos e costumes desse povo pré-inca. A tumba com 2 pessoas no mesmo buraco quer dizer que foram da mesma família e que morreram no mesmo dia, por isso estão na mesma tumba. Outro detalhe importante é a posição e as vestes das múmias, pois indicam que eram guerreiros e morreram lutando pela proteção da sua tribo. Outra tumba com 2 pessoas mostra que morreram no mesmo dia e são da mesma tribo, mas não são da mesma família. Por isso, foram enterradas em tumbas separadas por uma parede. A espectrometria de massa é uma técnica química de análise onde separam moléculas de átomos. Essa amostra, ela pode ser de um tecido, de corpo, de roupas ou de cabelo. O estudo da espectrometria de massa é diferente e complementa uma análise de DNA. Neste slide, temos a múmia Iret Neferet, que foi uma exposição ocorrida e apresentada na PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Essa múmia, ela estava perdida dentro de um museu na cidade de Cerro Largo. Foi novamente redescoberta, trazida para o laboratório e analisada para saber todo o seu tipo de vida que ela teve. A análise por DNA oferece uma grande riqueza de informações, dentre elas o sexo do ser, as relações familiares e as doenças que teve em vida. O uso da análise de DNA teve início por volta do ano de 1985. Aqui nós temos a zona arqueológica Inca, em Cusco, dentro do Ministério de Cultura do Peru, onde pode-se observar restos e vestígios da cultura deste povo, algumas cerâmicas, restos de outros utensílios e até múmias. Aqui nós temos uma aula no Museu de Paleontologia da URGS, um projeto que foi feito junto com a minha colega, professora Marilise, onde nós acompanhamos algumas turmas ao Museu de Paleontologia para eles poderem ter contatos com fósseis e aprender um pouco mais sobre a evolução. Nas imagens ao lado, temos o território dos fósseis no Parque Temático Floribal, em Canela. Lá, eles têm grande quantidade de réplicas de fósseis e de diferentes espécies. Essas imagens ajudam os estudantes a conhecer um pouco mais sobre os fósseis. Ao ver a imagem deste ser, pensamos que ele é um lagarto.
Pois bem, eles não são lagartos, mas são parentes próximos. Este é um rincocéfalo, que foi uma espécie de um réptil que viveu na era Mesozoica, entre 251 a 65 milhões de anos atrás. Essa era compreende os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. Hoje, o único ser vivo, parente mais próximo dessa espécie, vive na Nova Zelândia e chama-se tuatara. Na imagem que está à sua direita, temos a réplica de um fóssil de um rincocéfalo que a Prof. Vanessa leva para a aula e mostra para os seus alunos. Assim, são feitos os estudos sobre a datação dos fósseis encontrados. Aqui está um fóssil de rincocéfalo que eu utilizo na sala de aula para os meus alunos. Terminamos a aula de hoje, espero que tenham gostado. Aproveita, te inscreve no meu canal, deixa o teu like e se quiser pode até comentar. Até a próxima, com carinho da Prof. Vanessa.